para discutir, vereadora Carol D'Artora. Muito obrigada. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Boa tarde, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham. Boa tarde às pessoas que vieram aqui prestar solidariedade e acompanhar essa sessão. Muito importante a presença de vocês aqui. Esse é um momento difícil e decepcionante, né, nessa legislatura. É nítido que existe uma disputa de narrativa, é nítido que existem distorções de fala, é nítido que toda vez que a gente fala de racismo é como se a gente estivesse acusando esse ou aquele, quando também sabemos que a sociedade brasileira insiste numa intransigência em entender o que é o racismo estrutural, e é dele que a gente está tratando, o racismo estrutural, o racismo institucional, que são questões que fundamentam a nossa sociedade. O racismo institucional sendo esse que opera cotidianamente para nos tirar das estruturas de poder, e isso é nítido aqui. Quantos vereadores negros a gente tem aqui? Importante, isso é o racismo institucional, né? Ele opera de diversas formas para que a gente não esteja, para que a nossa presença não esteja, e é enfrentando, né, muitas dificuldades, com muitas barreiras, que a gente chega num espaço como esse, e é desse racismo que a gente está falando, é essa denúncia que a gente está trazendo aqui, que isso fique nítido. A disputa de narrativa é clara e querem sustentar um argumento que não se sustenta. Também é importante falar que essa disputa de narrativa está colocada na nossa sociedade há séculos. E a disputa é a seguinte: preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. Isso está colocado há muito tempo no imaginário da nossa sociedade. E aí, nessa disputa de narrativa, a gente vê dois pesos e duas medidas, porque já houveram aqui situações muito mais terríveis, posicionamentos de vereador na sua punição. Então, é uma disputa, sim, de narrativa que está aqui, porque a sociedade brasileira precisa avançar, a nossa cidade precisa de compreensão comum a todos. A gente espera muito esse momento. Aberta, não houve interrupção de missa, a missa já havia acabado, a porta lateral da igreja estava aberta também, e como já dito ontem, não há justificativa jurídica, e isso é importante dizer que tem técnicos fazendo essa análise, e depois essa casa vai ter que responder, né, por essa possível cassação judicialmente. Código de ética é claro ao definir quais as ações poderiam ser consideradas quebra de decoro. Sanções puníveis com censura, suspensão ou cassação. E como já dito ontem, não consta em nenhum artigo, inciso ou parágrafo que justifique a punição ou que chamem, né, que justifique essa situação que estamos vivendo hoje. Uma coisa também muito importante de dizer é que todos os vereadores que se declaram negros aqui nessa casa votaram contra essa cassação. Isso é um componente, isso diz alguma coisa. Eu acho que é importante pensar isso, né? Temos aliados na luta antirracista, mas a maior parte dos vereadores que é branca votou a favor da cassação e todos os vereadores declarados negros votaram contra a cassação. Isso significa alguma coisa. Está claro e ficará marcado na história o que esse momento representa. E não deixaremos de expor toda a perseguição que o povo preto e pobre sofre ao ocupar os espaços de poder e dar visibilidade à população que cotidianamente é escanteada, marginalizada, excluída, apagada da história e da memória. E foi isso que esse protesto que aconteceu na igreja foi fazer. Denunciar uma morte xenofóbica, brutal, um sujeito negro que foi espancado até a morte. E importante dizer que a gente também precisa superar um acordo tácito que existe de banalizar as mortes e as vidas negras. Esse protesto não era tão importante, é só mais um negro que morreu, afinal de contas, a cada 11 minutos no Brasil um jovem negro é morto. É só mais um, né? Para quê? Na minha visão de mundo e na sociedade que eu espero e almejo, todos os vereadores dessa casa deveriam estar lá protestando contra esse absurdo. É intolerável, é insustentável que a gente
continue vivendo numa sociedade tão violenta, tão agressiva, tão excludente, tão desigual. E espero, tenho certeza, espero muito, tenho muita esperança, é isso que compõe a minha luta, é isso que compõe o que me motiva todos os dias a vir para essa casa onde eu sou a única mulher negra, ter que sentar aqui, ficar ouvindo coisas que eu simplesmente não concordo, ouvir absurdos, ouvir aviltamentos todos os dias. É essa a esperança que me faz sentar aqui, vir para cá todos os dias, porque um dia a sociedade brasileira como um todo vai assumir essa luta, porque a gente não vai se desenvolver enquanto nação, a gente não vai superar nenhum dos nossos problemas, sem assumir esse problema que é o racismo. E que o racismo é fruto de uma suposta manipulação de narrativa. Não somos nós que estamos manipulando essa narrativa. Olhem os números do IBGE, olhem as estatísticas. Nós não precisamos manipular nenhuma narrativa. O racismo é evidente, a gente não precisa manipular a narrativa. A gente tem dados, a gente tem número, tem pesquisa, tem o teste do pescoço que eu ensino todo mundo a fazer. Olha para a esquerda, olha para a direita, quantas pessoas negras você vê, quantas pessoas negras em cargo de decisão, quantas pessoas negras na política, quantas pessoas negras em espaço de poder. Isso não é disputa de narrativa, isso não é invenção, isso é a realidade brasileira. Então, infelizmente, nessa disputa de narrativa, por não estarmos ocupando em maioria o poder, a gente sempre sai perdendo. Isso vai mudar. Mas esse é o mesmo discurso de quem tenta a todo custo negar a verdade e se eximir da responsabilidade de cessar o ciclo do racismo e da violência. Como disse o grande teólogo Leonardo Boff, quando alguém teme a verdade, passa a controlar e a reprimir. E isso é muito nítido aqui. O vereador Renato Freitas é um vereador que não se exime de falar a verdade, que não se exime de fazer as denúncias que precisam ser feitas, e é verdade que isso incomoda e muito, e que essa repressão tem sido feita. Eu sento aqui todos os dias, eu sento aqui de segunda a quarta e fico ouvindo reclamação, porque o vereador não sei o quê, porque o vereador não está sem a gravata, porque o vereador incomoda, abre a boca, senta aqui e incomoda. E aí, os mecanismos de repressão vêm, e eles são esses, né? É esse racismo institucional, é isso que a gente está dizendo, é isso que a gente está denunciando. A violência política é conhecida em todo o nosso cenário nacional. Essa é uma outra questão. A gente vive, desde o golpe à ex-presidenta Dilma, em 2016, um contexto de violência política, um contexto de silenciar o contraditório na nossa sociedade, de silenciar aqueles que têm um projeto político de transformação, um projeto que inclua a diversidade, um projeto que combine com o que realmente é o Brasil. A gente está vivendo esse momento de violência contra nós que somos de esquerda, porque é como se fosse proibido ser de esquerda aqui. É como se fosse proibido ser do PT. É um problema ser do PT. Porque abriu a boca. Eu acho impressionante que toda vez que a gente abre a boca aqui para fazer uma fala, o que vem é: não, mas é do PT. São os ataques ideológicos, são os ataques que vêm do PT. O que tem que ser do PT? A gente está numa democracia ainda. E eu sei que o conceito de democracia, ele é um pouco fragilizado na nossa sociedade por justamente termos essa democracia pouco representativa, por termos essa democracia que o povo mesmo não se vê nela. Portanto, é uma democracia frágil há muitos anos, mas não significa que não tem que ser preservada, não significa que não tem que ser defendida, e nós estamos numa democracia. Então, essa violência política que se instalou no nosso país desde o golpe de 2016 precisa ser denunciada, e tem sido denunciada internacionalmente. Como eu disse ontem, essa casa vai responder, a história vai fazer justiça. A justiça pode não ser feita agora, mas a história vai fazer justiça.
A gente está vivendo uma inquisição, né, das pessoas que defendem um outro projeto de sociedade, e uma inquisição que tenta barrar esse projeto de avanço que não vai retroceder. Mas quem tem exigido de nós, né, posicionamentos que não incomodem, não percebem esse aviltamento, né, não percebem o quanto é pesado para nós essa violência, e que tomou conta de vários parlamentos no Brasil como um todo. Ontem eu também trouxe aqui, dentro desse contexto de violência política, todos os parlamentares que estão sofrendo em várias cidades do Brasil. E eu quero mencionar mais uma vez todos esses vereadores. É importante falar o nome, é importante colocar isso em lista para demonstrar esse contexto. Então, em situações semelhantes como a do Renato, ameaça de cassação, em situações semelhantes como a minha, ameaça de morte por ser negra, a gente tem um show hoje no Brasil. Então a gente tem a Bruna Rodrigues do PCB de Porto Alegre, do PCdoB de Porto Alegre, e coincidentemente esses parlamentares que estão sofrendo esse tipo de perseguição são mulheres, negros de esquerda, mulheres, negros, LGBT e de esquerda. Então a gente tem a Bruna Rodrigues do PCdoB de Porto Alegre, que cotidianamente sofre com ataques racistas no exercício de sua função de vereança, atacada inclusive dentro das estruturas da Câmara de Porto Alegre. A gente tem a Dayana Santos do PCdoB, a Laura Cito do PT, a Karen Santos e o Matheus Gomes do PSOL, a Duda Hidalgo do PT, a Érica Hilton do PSOL, a Marlina Oliveira de Brusque, a Duda Salaber do PDT, o Leonel Hadi do PT, a Linda Brasil do PSOL, o Gilson Guimarães da Rede, a Thaís Bierbá do PT, a Vera do PT de Marmeleiro, a professora Lilian do PT de Cascavel, a Talíria Petroni do PSOL do Rio de Janeiro, a Érica Malunguinho do PSOL de São Paulo, a Renata Souza do PSOL do Rio de Janeiro, a Ana Lúcia Martins do PT de Joinville, entre tantas outras figuras políticas que estão sendo colocadas hoje na mesma situação ou em situação semelhante à do vereador Renato Freitas. Então, é uma inquisição, é uma caça às bruxas, iniciada no golpe, acirrada pelo bolsonarismo. E mais uma vez quero lembrar aqui que a relevância e a distorção sobre a entrada na igreja aconteceu a partir do momento que um vereador bolsonarista dessa casa, que promovia todo tipo de discurso de ódio sobre a desculpa de liberdade de expressão, que hoje é muito confundida, né? Porque liberdade de expressão não permite você ofender a ninguém e contar mentira por aí, muito mais sendo uma figura pública. Então, lembrar mais uma vez que esse episódio só tomou relevância porque esse vereador bolsonarista criou a fake news de invasão da igreja, jogou nas redes bolsonaristas, no Twitter, e os robôs do Bolsonaro, que impulsionam esse tipo de mentira, levaram essa situação a um nível nacional, sendo o próprio Bolsonaro a falar do assunto. Esse que a gente não precisa mais falar da índole, né? O Brasil já não suporta mais isso que se colocou na presidência. No dia 20 de outubro de 2021, enquanto a Câmara de Porto Alegre votava o passaporte vacinal, a Câmara de Porto Alegre votava o passaporte vacinal. E é importante lembrar que muitas denúncias e a primeira tentativa de cassação do vereador Renato, que foi feita aqui nessa casa, foi porque ele falava contra vereadores que usavam a tribuna aqui para defender cloroquina na pandemia. Isso sim deveria ser quebra de decoro. Vidas foram perdidas, pessoas morreram na pandemia por falta de vacina, por fake news que foram espalhadas por fundamentalistas, por bolsonaristas, e essas pessoas usavam aqui, a tribuna para defender cloroquina, para dizer que a vacina ia prejudicar a população. Isso não deu quebra de decoro? Então, lembrar que a mais vereadora... 15 minutos, vereadora. Foi 15 mais 15. Tá? Muito obrigada.
Lembrar que essa vereadora de Porto Alegre, né, enquanto ela votava passaporte vacinal, uma mulher entrou lá na Câmara de Porto Alegre, atacou essa vereadora do PCdoB, dizendo: eu sou o povo e você não deveria estar aqui, você não representa a mim, você tinha que ser a minha empregada, você é a minha empregada. Uma mulher branca na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dando de dedo na cara de uma vereadora negra que estava votando o passaporte vacinal. Uma mulher branca bolsonarista que era contra o passaporte vacinal. Esse é o contexto. Esse é o contexto do bolsonarismo. Esse é o contexto de violência política. Esse é o contexto colocado no Brasil como um todo. Esse é o contexto que a gente está vivendo aqui hoje. Um vereador negro periférico sendo caçado por uma fake news criada por um vereador bolsonarista, que inclusive já foi caçado e com razão, e que já tinha passado por uma tentativa de cassação porque falou que dizer que cloroquina não salvaria vidas e que é errado alguém usar a tribuna para defender cloroquina e dizer que não vai se vacinar. Esse foi o motivo da primeira tentativa de cassação. Esse é o contexto brasileiro hoje. Esse é o contexto de violência, de fragilização do tecido social, e a gente ouvi aqui ontem que a gente fica incitando um nós e eles, que a gente fica incitando um eles cá, um eles lá e nós cá, mas não é a gente que está criando fake news, né? Não parte de nós. Esses pedidos de cassação não estão partindo de nós, não somos nós que estamos coibindo discursos políticos aqui dentro. Então, a gente vê realmente que estamos numa polarização, que existem lados. É fato, existem lados. Mas a gente ainda tem uma coisa que se chama ética. E não tem problema ter lado, desde que a gente tenha ética. Se a gente tem ética, não tem problema ter lado. Se você está falando a verdade, qual o problema de ter lado? Não tem problema em estar do lado da verdade. Não há problema em estar do lado da justiça. Não há problema, não existe problema em estar do lado da defesa da vida das pessoas. Não tem problema ter lado. E eu espero que eu consiga mudar muita gente de lado. Muita. Venham para o lado de cá. Urgentemente. Nós somos construtores da história brasileira. Nós ocuparemos todos os espaços que conseguirmos. E faremos isso para que todas e todos possamos desfrutar de uma sociedade e de uma cidade de Curitiba mais igualitária, menos desigual, mais inclusiva e plural. A perda do mandato do vereador Renato Freitas hoje significa um golpe à democracia. Reafirmo isso. É violência política, é golpe. A gente, mais uma vez, quero pontuar. Estamos num contexto de golpe desde 2016, acirrado e acentuado pelo bolsonarismo. E é isso que a gente está vivendo. E é isso que precisa ser denunciado. Então, a perda desse mandato é um golpe contra a democracia da nossa cidade, contra a pluralidade, contra o povo preto que se sente representado por esse mandato. Então, essa violência política, ela não se resume ao mandato do vereador e às pessoas que trabalham com ele. Essa violência, ela se dá para as mais de 5.000 pessoas que sentiram que nesse mandato tinham voz, que sentiram que nesse mandato seriam representadas. E importante dizer que os nossos mandatos e o mandato do vereador Renato Freitas não é um mandato que vem assim das famílias tradicionais, não foi uma candidatura construída com milhões, não foi uma candidatura construída com muita grana, com sobrenome famoso, com sobrenome italiano, com a bancada de Santa Felicidade. Eram as pessoas oprimidas, que apostaram e votaram numa candidatura pouco apostada, sem dinheiro, sem cacife político. É isso que está sendo golpeado aqui nesse momento. Então, nós vamos continuar tendo lado, sim,
a gente vai continuar na defesa da democracia. Essa história não se encerra aqui, ali, na justiça. Isso vai se desvencilhar, isso vai se resolver. Tenho muita esperança. E dizer que hoje, né, vocês caçam uma voz, mas amanhã nós seremos muitas e muitas e muitas outras ecoando aqui nesse plenário. Essa é, inclusive, uma profecia que eu deixo aqui. Muito obrigada.